Aviso: pode conter erro de tradução em português. Aviso: alguns nomes não vão estar traduzido. Capítulo 9. Heróis? Sim, claro que vem. Bem, não faço ideia do que dizer, falou a ruiva, observando seu primo deitado no meio do quarto com uma pilha de livros em volta dele, deixando a mochila na cama. Ela usou sua magia para levantar os livros e coloque-os em seu lugar. Você entendeu? Benny, minha mente é superior à de todo mundo, gritou o moreno em um francês perfeito, fazendo seu primo sorrir. Gwen, você aprendeu o idioma em algumas horas. Isso é surpreendente. Benny, o que posso te dizer? Cerebro é bom, acho muito bom, ele disse estreitando os olhos para olhar desconfiado para seu relógio. Gwen, ok? Mudando de assunto, estava pensando que poderíamos sair para comer alguma coisa e observar a cidade um pouco, sugeriu o ruivo. Benny acenou com a cabeça, indicando que concordava com a proposta. Banheiro. Enquanto Benny pegava o controle remoto e ligava a TV para passar o tempo, o noticiário estava passando e ele estava prestes a mudar de canal, mas aconteceu algo que chamou sua atenção e ele decidiu ver do que se tratava. As façanhas de Ladybug e Chatnoir inspiraram algumas pessoas a agirem como super-heróis, mas será que isso é bom? Vamos com nossa repórter Clara Contard. Benny, super-heróis aqui. Gwen, é dito pelo garoto que se transforma em alienígenas, a ruiva falou saindo do banheiro para que ambos pudessem olhar para a tela. Clara, hoje Ladybug e Chatnoir resgataram mais uma vez o autoproclamado herói a coruja, disse o repórter de modo que a câmera mudou mostrando a entrevista da coruja, que sinceramente não foi nada de especial, apenas um homem de terno feito em casa. Coruja, graças ao conselho dos meus amigos Ladybug e Chatnoir, farei melhor da próxima vez. Os dois heróis mencionados deram tapas na cara com as palmas das mãos pelo que disseram, vou verificar minhas armas e vou treinar mais, porque onde quer que haja injustiças vai ter a coruja. Ele exclamou fazendo uma pose estranha. Coruja neblina. Ele gritou jogando farinha. Algo assim. Então ele fugiu se escondendo no mato. Benny, isso é normal? Perguntou o olho verde, confuso com o que acabara de ver. Gwen, sim, a coruja está ajudando há uma semana, ela respondeu simplesmente. Curiosa, ela viu que seu primo estava com o olhar fixo na tela, então ela se virou, querendo saber o que o deixava tão focado. O que ela estava olhando nada mais era do que Ladybug e Chatnoir dando sua opinião para a câmera. Joaninha, sabe, ele é um bom homem, mas nem todas as crianças de Paris deveriam imitá-lo, ok? Benny, eu conheço aquela garota, comentou pensativo. Já lembrei. Uma garota no aeroporto tinha uma boneca dela. Exclamou batendo o punho na palma da mão. Chatnoir, Ladybug está certa, então não tentem isso em casa, crianças, piscando para a câmera. Enquanto isso, a pergunta que permanece na boca de todos os parisienses é: quem está por trás da máscara da coruja? O super-herói mais desajeitado de toda Paris. Benny, sem querer ouvir mais, desligou a televisão. Gwen, a coruja é a diretora da minha escola, é muito óbvio, não acredito que eles não percebem. Só ouvir a voz dele e olhar a barba dele. A ruiva suspirou, talvez ela nunca saberia a resposta. Porque todo mundo é tão sem noção, até ela, que chegou na cidade recentemente, já descobriu a identidade dos heróis, mas ei, eles ficaram felizes assim. Benny, bem, vamos comer? Ele perguntou com um sorriso que Gwen retribuiu. Os dois resolveram esquecer o assunto de heróis e sentar e procurar um lugar para comer. Embora Benny não tenha feito isso, ele ficou pensando como era incrível ter heróis na vida real. Embora já tenha vivido diversas aventuras, ele esteve até no espaço. Ele conheceu alienígenas, e tudo isso com medo de que seu relógio se autodestruísse a qualquer momento. Mas os heróis e seus problemas não são algo que deveria importar para ele. Eles têm a missão deles e ele tem a dele. O que é muito mais importante, eles lutam para salvar uma cidade. E ele faz isso para salvar o planeta e toda a raça humana de aqueles soberanos egocêntricos. Agora que ele pensou nisso, ele teria que começar a procurar algum sinal deles e ao mesmo tempo procurar um emprego como Gwen havia dito a ele, porque ele não poderia ser preguiçoso. Bem, ele poderia, mas não foi a coisa certa a fazer. Depois de tudo isso, como ele faria isso? Deus estava perdido, ele não tinha pensado em nenhuma maneira de encontrá-los, nem nada, ele simplesmente veio aqui sem nenhum plano, impulsivo como sempre. Gwen, Benny. O grito do primo foi o que o tirou de seus pensamentos. Confuso, ele viu que estava no meio da rua, e que um carro vinha em sua direção. Como um reflexo que ele estava prestes a ativar seu relógio, mas quando percebeu que muitas pessoas o observavam, ele pulou e rolou no chão, fazendo o carro passar. Você está bem? Benny, e por que isso? Ele perguntou esfregando o braço, que foi o local onde Gwen bateu nele. Gwen, idiota. Eu sabia que você era, mas isso já era demais. Ficar parado no meio da rua, ela gritou irritada.
Pequena cena entre os dois. Benny, me desculpe, fiquei pensando em algo e ele disse com dor enquanto seu querido primo o agarrava pela orelha. Gwen. Gwen, anda Tennyson. Ela ordenou sem soltar a orelha dele, ao que ele obedeceu sem dizer nada. Alguns minutos foi o que a morena sofreu, mas para seu bem-estar já haviam chegado ao destino, que era uma pequena lanchonete. Os dois entraram e procuraram um lugar para sentar e, claro, não foram salvos do olhar das pessoas que riram da forma como Gwen teve Benny, e este último só queria se transformar em Cold e desaparecer. Benny, foi mesmo necessário? Perguntou envergonhado, ouvindo as pessoas rindo. Gwen simplesmente ergueu os ombros, ao que ele olhou para ela irritado. Enfim, vamos pedir alguma coisa. Assim que pediram a comida, que era uma batata frita e um hambúrguer para os dois, que era o que eles queriam, eles começaram a conversar sobre coisas triviais, embora Gwen tentasse principalmente obter informações dele sobre o motivo de estar na cidade, mas de claro que Benny não contou nada a ele. Benny, e como foi seu primeiro dia na escola primária? Perguntou o moreno, querendo evitar o assunto de seu motivo na cidade. Gwen, bom, muito bem, conheci 2 colegas com quem me dou bem. Benny, e quais são os nomes deles? O moreno se virou para a janela, observando as pessoas passando, embora um tenha chamado sua atenção, que era um velho com camisa havaiana, mas depois se voltou para o primo. Gwen, os nomes delas são Alia Cesaire e Marinette do Painchen. Elas são muito legais, embora Marinette seja um pouco distraída. Benny, aquela garota Marinette não parece muito parisiense. Gwen, ela é descendente de chineses por causa da mãe. Eu poderia apresentá-los a você, tenho certeza que você vai gostar deles e quem sabe, talvez arranjemos uma namorada para você, disse ela em tom de zombaria. Benny, isso é engraçado, mas não, nunca me dei bem com seus amigos. Gwen, eu sei, você já pensou em se matricular na escola. Benny, no momento não estou interessado em ir para a escola, mas posso mudar de ideia mais tarde. Agora só estou interessado no meu objetivo, e não tente me convencer de que não vai funcionar. Gwen, ok, e o que você estava pensando quando estava parado no meio da rua? Você me deu um grande susto, seu idiota, quase usei meus poderes, sussurrou a última coisa. Benny, nada de especial, só aquela vez que viajamos para o espaço porque o tanque de ácido do Doutor Animal fez com que o Omnitrix estivesse prestes a se autodestruir. Gwen, eu me lembro, essa foi a primeira vez que você se transformou grande demais para derrotar Vilgax. Então os 2 primos continuaram relembrando todas as suas aventuras enquanto esperavam pela comida, que não demoraria muito para chegar. A noite havia caído e Benny estava deitado no sofá fingindo dormir. Abrindo um dos olhos, viu que Gwen havia adormecido completamente. Era sua chance de ir embora sem que ela o interrogasse. Benny, por favor, com calma, com cuidado e tentando fazer o mínimo de barulho possível. Ele se levantou do sofá e caminhou em direção ao banheiro. Lá ele ativou seu relógio para selecionar o alienígena indicado, que era frio. Disse ele em voz baixa. Devo aproveitar e procurar sinais dos Dinaliens. Sem mais nada a dizer, ele se tornou intangível e atravessou as paredes até eu sair. Vamos, veja o que encontro, foi a última coisa que ele disse para desaparecer na escuridão da noite. Fim do capítulo 9. Capítulo 10. Um anjo azul. Marinette, espero que dê certo, Tiki, falou a garota de cabelo azul, cortando algumas caixas. Dando um suspiro, ela colocou a tesoura no chão assim como a caixa, depois se espreguiçou um pouco e soltou um bocejo. Tiki, eu também, Marinette, mas talvez isso seja o suficiente para a coruja negra ficar satisfeita, disse ele, recebendo um aceno de Marinette. Ela se levantou e caminhou em direção à sua mesa, de onde trouxe um pouco de argila. Cores diferentes. Marinette, já estou quase terminando, só falta montar os milagrosos e fazer as caixinhas para guardá-los. Ele soltou um grande bocejo novamente e com a mão coçou os olhos. Bom, vamos trabalhar, Tiki. Acho que você deveria descansar um pouco, Marinette, sugeriu a garotinha, preocupada com sua transportadora. Marinette, eu sei, mas já estou quase terminando, deixando o barro no chão, só vou tomar um pouco de ar fresco e voltar ao trabalho. Dito isso, ele se dirigiu para sua varanda. Lá ele olhou para o céu estrelado e a lua, que o ajudaria o suficiente para relaxar. Que noite linda! Ele sorriu assim como Tiki. Tiki, sim, Marinette, sabe, Tiki, hoje foi um dia muito agradável. Até fiz uma nova amiga, exclamou alegremente, lembrando de uma certa ruiva de olhos verdes. Tiki, falando nisso, chamando a atenção de Marinette, não sei como explicar isso, Marinette, mas pude sentir uma grande quantidade de mana vindo de Gwen, o que me surpreendeu bastante. Marinette, sim, mas, o que é mana? Ela perguntou com um sorriso nervoso, coçando a cabeça, apenas suspirando por causa disso. Tiki,
Basicamente mana, ou também chamada de energia vital, é a substância sobrenatural que é a essência da magia e da própria vida. Não haveria nada de estranho nisso, já que todo mundo tem um pouco de mana, mas aquela garota que vem eu não. Não sei como explicar, a mana dele estava no céu. Marinette. Isso é bom ou ruim? Tiki. Não se Marinette. Vou ter que ficar de olho nela. Ela não parece uma pessoa má, mas nunca se sabe. De repente a garota de cabelos azuis ficou em silêncio com o olhar fixo em um lugar. Tiki. Marinette? Ele gritou voando na frente dela para tentar chamar a atenção dela. Você está bem? Marinette. Sim, eu vi algo passando voando. Ela disse olhando para todos os lados. Não sei o que era, Tiki. Só que era azul, e se for um Akuma? Exclamou preocupada. Tiki. Não vi nada, Marinette, e também não senti que tinha um Akuma. Talvez a falta de sono esteja te fazendo ver coisas, Marinette. Talvez você tenha razão. Ei, não está esfriando de repente? Ela perguntou, se abraçando. Que estranho, se há poucos momentos estava tudo bem. Ben estava voando por aí verificando todos os lugares que lhe pareciam curiosos. Ainda não havia encontrado nada relacionado a aliens, o que o estava frustrando um pouco. Tive uma ideia maluca e era para provocá-los. Poderia causar algum desastre ou algo parecido para chamar a atenção deles e fazê-los se revelarem. Mas assim que tive essa ideia, joguei fora. Foi estúpido. Se ele fizesse isso, assustaria a cidade inteira. O tratariam como um vilão e ele não poderia fazer as coisas sem medo de que estivessem procurando por ele, principalmente aqueles heróis que ele ainda não tinha interesse em conhecer. Frustrado, ele caiu em um telhado para descansar um pouco e pensar com mais clareza no que fazer. Benny, isso é mais complicado do que eu pensava. Essa cidade é grande demais para conseguir encontrar qualquer coisa. Talvez eu devesse pedir ajuda. Ele soltou um suspiro fazendo com que algo frio saísse de sua boca. Mas não posso. Seria um caos se todos descobrissem a existência dos alienígenas. Acho que já bastaria aqueles malucos fantasiados. Dando uma pequena baforada para cima, ele fez com que alguns pequenos flocos de neve começassem a cair. Sorrir. Ele o acalmou ao vê-los cair sem nenhum problema, o que o vovô Max faria. Ele não pôde deixar de pensar que, com certeza, seu avô teria feito isso sem muitos problemas. Afinal, ele é Max Tennyson, o melhor encanador de todos, e ele é apenas um garoto com relógio. Um barulho vindo de um beco abaixo dele foi o que o tirou de seus pensamentos. Curioso, ele ficou intangível para descer até aquele lugar e ver o que causava aquilo. Benny, uma menina. Ele pensou surpreso com o que viu. Uma menina de não mais de 7 ou 8 anos estava naquele beco verificando as latas de lixo. Ela precisava de respostas, então sem mais delongas ela se mostrou para a garotinha, o que não foi uma boa ideia. "Ah!" gritou a garota, caindo sentada no chão de susto. "N. Por favor, não me machuque." Ela pediu, chorando ao ver o alienígena. "Benny, espera, não vou te machucar." Falei com ela, mas obviamente não funcionou. Ela parou e tentou correr, então Benny ficou intangível novamente e caiu no chão, e então apareceu na frente dela de novo. "Por favor, eu amo minha mãe e meu pai", ele disse chorando. "Benny, não se preocupe, olha." Direcionando a mão em direção ao Omnitrix em seu peito, ele o pressionou, voltando à sua forma normal. Viu? A menina, ainda com medo, aproximou-se lentamente de sua mão, aceitando a ajuda. Ao chegar lá, ela deu alguns passos para trás, o que Benny notou. Quem é você?" "Benny, eu sou Benny Tennyson, e não me diga que isso me faz sentir velho", disse ele fazendo beicinho. "E você é?" Não posso, minha mãe me disse que eu não deveria falar com estranhos", respondeu a menina, abaixando a cabeça. "Benny, não se preocupe, eu entendo." Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, a garota se virou e saiu correndo, se perdendo na escuridão da noite. Obviamente ele não ia deixar uma garota andar sozinha pelas ruas àquela hora da noite. Acionando seu relógio, ele apertou, se transformando em Rat. Usando seu olfato, ele começou a correr seguindo a trilha da garotinha. Não era dele problema ou algo assim, mas eu estava curioso. Depois de alguns minutos, ele conseguiu alcançar a garotinha. Ela caminhava pela área mais lamentável da cidade até parar em frente a uma casa, um pouco maltratada. Tinha algumas janelas quebradas, parte do teto tinha buracos e não havia luz elétrica. Surpreso com isso, Benny caminhou até a casa, tentando não fazer barulho para que não o descobrissem. Parado em frente a uma janela, ele olhou para ver se encontrava alguma coisa. A cena que presenciou foi uma que ele jamais esqueceria. Ele viu a garota que encontrou abraçando uma mulher e um homem, mas isso não foi ruim. Mas o que ele ouviu em seguida? "Não me assuste assim, não sei o que faria sem você", disse a mulher, abraçando-a com força. "Me desculpe, mamãe, eu só estava tentando procurar algo para comer", ele disse, e então um som pôde ser ouvido vindo de seu estômago. "Está tudo bem, querido. Tente dormir bem."
Assim você não vai passar fome, disse o homem que era seu pai enquanto arrumava um colchão. Sim, pai Benny. Rap, não acredito nisso. Essa cena o machucou muito, e pensar que essa noite ele só estava planejando procurar alienígenas e acabou encontrando uma família que precisa de ajuda mais que ninguém. Voltando ao normal, ele se mudou longe da janela. Eu poderia ajudá-los. Não, eu tinha que ajudá-los. Não poderia deixar aquela família continuar vivendo assim. Talvez não adiantasse muito, mas seria o suficiente. Ele rapidamente ativou seu relógio para poder escolher o alienígena que precisava, que não era outro senão o fogo do pântano. Benny, vejamos, o fogo do pântano é uma planta, certo? Vendo as mãos dele, então, o herói rapidamente começou a correr em direção aos fundos da casa, evitando que a família percebesse sua presença. Uma vez lá ele observou o lugar para trabalhar. Se eu consigo criar raízes e coisas assim, por que não posso cultivar vegetais e frutas? Eu nunca experimentei, mas você aprende arriscando, ele murmurou. Primeiro ele cerrou o punho com força. Sementes verdes aparecem em sua palma. Agora, apertar as sementes fazia com que elas mudassem de cor, algumas amarelas, outras vermelhas, etc. Depois disso ele enfiou o punho no chão para que as raízes começassem a sair, espalhando-se por todo o chão. Depois disso, ele viu como começaram a sair legumes e frutas. Benny ficou satisfeito com sua conquista e foi a primeira vez. Quem fez isso, nunca lhe ocorreu ao tentar, mesmo quando ele tinha Vidivine. Sua tarefa não terminava aí. Apertando o Omnitrix ele se transformou em macaco-aranha para subir até o telhado. Lá ele viu alguns buracos. Isso foi um pouco complicado para ele. Ele tinha planejado preenchê-los com teia de aranha, mas não iria durar por muito tempo. Ele também pensou em congelá-los, mas eles acabariam derretendo Benny. Eu sei. Ele apertou o Omnitrix novamente, mudando de volta para fogo do pântano. Então ele começou a preencher os buracos com pequenas raízes. Não era o melhor, mas pelo menos duraria um pouco. Feito isso, ele desceu ao chão novamente e começou a procurar algum tipo de gerador ou plug bingo. Assim que encontrou o gerador, ele se transformou em um Cerebron com o qual ele começou a enchê-lo de eletricidade. Isso será o suficiente para durar alguns meses. Soltando um suspiro, ele sorriu de satisfação com o que fez. Ele realmente queria fazer mais, mas no momento estava tudo bem. Quando ouviu a porta ser aberta, ele ficou frio e intangível para voar. O que é isso? Exclamou a mulher, olhando para todos os vegetais e frutas. Lágrimas começaram a cair de seus olhos enquanto ela caía de joelhos. Isso é um milagre. Como isso aconteceu? Disse o homem também chorando. Finalmente sua família pôde comer novamente. O homem viu como sua filha deu alguns passos em direção às frutas e pegou uma maçã com as mãos. Que bom, não teremos fome de novo. Ela exclamou feliz ao ver confusa como um pouco de neve caiu em seu nariz. Olhando para cima, ela olhou para Benny que lhe deu um sorriso enquanto acenava com a mão em saudação. Você, muito obrigado. Ele gritou e seus pais decidiram ver do que ele estava falando, sendo surpreendidos pela criatura que havia desaparecido. Um anjo azul, a mulher sorriu. Ela não se importava com o que via, mas sem dúvida, ficaria eternamente grata. Benny, bem, esta noite não saiu como planejado, ele disse para si mesmo andando pelas ruas com as mãos nos bolsos, mas a lembrança daquela família veio à sua mente. Valeu completamente a pena. Ele sorriu castanho agora. Preciso encontrar algo dos Dinaliens. Se eu fosse um deles, onde me esconderia? Perguntou-se. Passando ao lado de uma tampa de bueiro, ele recuou lentamente observando aquela tampa. Talvez, aqueles. Se eles não estão aqui, devem estar embaixo. Acho que uma vez ouvi dizer que embaixo dessa cidade havia algum tipo de catacumba ou algo assim, e já tenho algum lugar a investigar, mas hoje não é o caso. Olhando para o celular, percebeu que eram 6 da manhã, o que o surpreendeu. Será que ele realmente estava lá fora há tanto tempo? Sim, o tempo passou rápido. De qualquer forma, ele não tinha a intenção de continuar explorando por enquanto. Voltei mais cedo que Ivan percebeu que ele não está aqui, e também porque ele estava com muito sono. Sem mais delongas, o castanheiro transformou-se e voou em direção ao hotel. Tinha sido uma noite longa. Fim do capítulo 10. Capítulo 11. Um vilão peculiar, Coruja Negra e vem. Benny, chamou a ruiva, tentando acordar o primo, que estava caído no chão com babá caindo da boca. Benny, chamou novamente sem receber resposta além de algum ronco. Benny, grite mais alto com isso. O moreno acordou assustado, fazendo com que ele acionasse seu relógio, se transformando em um alienígena para olhar para todos os lados, chateado como se esperasse um ataque surpresa. Vendo que nada aconteceu, ele pressionou o peito, voltando ao normal para olhar confuso para Ivan. Benny, por que você me acordou tão cedo? Ele fez sua pergunta, soltando um grande bocejo.
Gwen, Benny, já é muito tarde. Esclareço o que é esse piscar confuso. Te acordei várias vezes, mas você voltou a dormir. Dormiu bem ontem à noite? Benny. Sim, Gwen. Suas olheiras não me dizem a mesma coisa. Ver as olheiras, Benny. Bom, talvez minha noite tenha sido meio maluca. Respondo com um pequeno sorriso, lembrando do que ele fez. Gwen apenas ergueu a sobrancelha ao vê-lo tão feliz, mas não quis perguntar nada. Não deveria ser tão ruim assim. Talvez ele tenha tido um sonho bom e nada mais. Já que estou acordada, por que não vamos comer algo? Gwen, pode sair se quiser. Tenho que terminar meu dever de casa, ela disse para jogar os livros na cama. Benny, ok, acho que tinha um McDonald's aqui perto. Quer que eu traga algo para você? Perguntei enquanto procurava sua jaqueta verde e tênis. Gwen, traga-me um McFlurry. Benny levantou o polegar em resposta. De jaqueta e tênis. Ele se despediu do primo e foi embora. Não demorou muito para chegar ao restaurante, embora tenha tido que esperar muito tempo devido à longa fila que havia. Chegando à sua vez, ele pediu sua comida e depois pagou e saiu daquele lugar, feliz por estar livre. Benny, algo muito especial veio do espaço para mim, e eu peguei e saberei todos os seus segredos. Ele cantou enquanto bebia seu refrigerante do McDonald's. Com superpoderes eu mudei e agora sou o Benny 10, enquanto... Voltando para o hotel, ele passou pelo parque onde ouviu alguns gritos que chamaram sua atenção. Então resolveu investigar um pouco. Chegando lá, ele não sabia se ria ou se sentia vergonha da cena que estava vendo. Desistam lá de Bugchat Noir. Eu, a malvada garota de papelão, peguei seu milagroso. Benny, os vilões não têm orçamento? Pensou olhando para a garota de papelão. Então apareceu um cara vestido de coruja. Ele tinha a intenção de derrotar o vilão, mas só fez papel de bobo, atirando um gancho que saltou para todos os lados e se agarrou a um caminhão de lixo que o fez ser arrastado por alguns metros. Me lembra um canguru de comando. Ele fez uma cara de aborrecimento ao ver como as pessoas estavam rindo daquele homem e tirando fotos dele. E o pior é que os heróis não fizeram nada. Ele decidiu que já tinha visto o suficiente disso, então se virou e foi embora. Ele atravessou o parque, não sem antes dar uma última olhada nos heróis, que a garota de cabelo azul notou e olhou para ele também. Benny, que heroína, foi a última coisa que ele disse para sair daquele lugar. Enquanto isso, vergonha, dor e um sonho destruído. Ninguém falou além de Avikmot, o criador dos Akumas e maior inimigo dos heróis. Ele levantou a palma da mão, fazendo com que uma borboleta branca pousasse sobre ela. Então ele colocou uma mão nele e o deixou preto. Voe, meu pequeno Akuma, e amaldiçoe aquele herói fracassado. Ele ordenou, vendo a borboleta sair por uma grande janela. Benny, e se você me ver, prepare-se porque vou te surpreender. Vou virar um alienígena e em um segundo minha forma vai mudar. Eu sou o Benny 10, cantou esse homem, sentado no sofá, tirando sua comida da sacola. Ah, sim, nada melhor do que um bom hambúrguer, exclamou alegremente. Gwen, se você continuar comendo junk food você vai ganhar peso. Benny, o que vou ganhar peso? E quem decidiu? Aqui quem decide sou eu. Ele grita para dar uma grande mordida no seu hambúrguer. Além disso, vou ficar feliz. Gwen, então não diga que não avisei, observando como ele ligou a televisão. Cidadãos de Paris, ambos ouviram para ver como estava a coruja negra na TV. Benny, olha e vem, pobre Batman. Gwen, sério? Ele disse com cara de entediado. Benny, deixe-me em paz, ouça com muita atenção. Com um movimento, mostrando um controle, eu posso soltar essa corda que amarra o ônibus e todos os animais que estão dentro vão cair sobre esse pobre gato indefeso, disse ele para que a tela mostrasse o ônibus pendurado na Torre Eiffel e abaixo é o gatinho sentado em um travesseiro. E se alguém pensa em salvar esses animais, cuidado. Já tenho tudo arrumado, vou borrifar nitrogênio líquido na base da Torre Eiffel, congelando a torre e deixando-a mais frágil que a gelo. Ele vai desabar e o carro do ônibus vai esmagar nosso lindo felino. Lá de Bugchat Noir, a única maneira de salvar esses animais é me dar seus milagrosos. E você só tem 10 minutos, siga o sinal da coruja. Encerrando a transmissão. Gwen, isso não é bom. Benny, sim, é uma pena voltar a comer seu hambúrguer. Gwen, Benny. Ela o repreendeu, irritada. Benny, o quê? Eles causaram isso, deixaram eles resolverem, prestes a dar outra mordida, mas a prima dele continuou olhando para ele chateada e cruzou os braços. Benny soltou um bufo de aborrecimento, colocou a comida na sacola e foi em direção à janela. Gwen sorriu ao ouvir isso. Se eu ficar com frio a culpa é sua, foi a última coisa que ele disse para se transformar e voar para longe. Em outro lugar, Joaninha. Nossa, o diretor realmente tem muito rancor, disse a heroína que estava com um companheiro em cima de um telhado. Chat Noir.
Sim, acho que sacudimos todas as penas dele, Joaninha. Temos que retirar o detonador e parar a contagem regressiva, Chat Noir. Se você quiser, vou distraí-lo conversando com ele. Joaninha, sem dúvida você é o gato certo. Tirando o ioiô dele, ele apertou um dos pontinhos para que saísse o que ele apreciava ser um pequeno comunicador, que ele colocou no ouvido. Chat Noir fez o mesmo, só que ele tirou da bengala. Feito isso, os dois heróis começaram a pular entre os prédios em direção ao estádio porque era lá que estava a Coruja Negra, ou assim eles acreditavam. Chegando lá, Chat Noir começou a procurar pela coruja enquanto Ladybug se escondia no topo. Chat Noir, Senhor Damocles. Gritei para ver como a coruja apareceu em um refletor. Coruja Negra, eu não sou o Senhor Damocles, sou a Coruja Negra. Enquanto eles começaram a conversar, Ladybug olhou para eles de cima. Joaninha, gancho de ferro, bumerangue, cinto de ferramentas, o Akuma deve estar em uma de suas armas, disse ela ao parceiro pelo comunicador. Chat Noir, sim, mas qual? Sussurro, Ladybug chegará em um segundo. Coruja Negra, então coloque seu milagroso na caixa localizada no centro do estádio. Mostrando o controle, Chat Noir. Cabron, eu sei, eu entendo. Sem mais delongas, o herói começou a andar. Ele tenta pegar o detonador. Sussurrou para seu parceiro. Joaninha, estou indo para a área. Então a heroína jogou seu ioiô, acertando a mão da coruja onde estava aquele controle, fazendo com que ele o soltasse, o que foi aproveitado por Chat Noir, que o agarrou no ar. Ladybug lançou uma briga com a coruja que parecia ter vantagem na luta. Usando sua arma gancho, ele pegou o braço de Ladybug e a jogou em direção a Chat Noir, acertando-o, fazendo perder o controle. Coruja Negra, o tempo voa, é sua última chance de salvar aquele gato, mostrando que só lhe restavam 3 minutos. Depois disso ele soltou o controle. Chat Noir, o que você tem contra os gatos? Joaninha, heróis não machucam seres inocentes. Coruja Negra. Coruja Negra, me Deus miraculosos e eles serão os culpados. Garra da coruja. Pegando-os com seu gancho, saltando ele se lançou para acertá-los, ao que eles se esquivaram rolando. Felizmente eles se libertaram graças à habilidade de Chat Noir. O jogo acabou para você. Foi assim que a luta recomeçou. A certa altura Ladybug usou seu amuleto invocando uma caneta. Chat Noir, o que você vai fazer? Pedir um autógrafo para ele, perguntou confuso. Vou parar o detonador, minha senhora. Ele disse para pular em direção ao detonador, que estava em cima de um container. Ladybug foi com ele para protegê-lo dos ataques da coruja, mas não contavam com a abertura do alçapão abaixo deles, trancando-os dentro do container. Eu sou o guardião de Paris, sou a Coruja Negra. Chat Noir, o tempo continua passando. Exclamei olhando para o controle. Joaninha, isso é impossível. Apertando o botão, mas ele não parou. Então eles viram como uma substância começou a sair do chão, e então a televisão, que estava estranhamente dentro do container, ligou. O tempo acabou. Albert, larga o ônibus. Os dois ouviram para ver como o ônibus começou a cair, revelando que não passava de um holograma. Ingênuo, tudo isso nada mais era que um holograma. Agora, para variar, como é perder e ser humilhado. Você achou que machucar é um gatinho. Mas essa armadilha é muito real. No momento, a sala está cheia de chantilly. É muito grossa para nadar e você não conseguirá flutuar nela. Chat Noir, espero que seja sem lactose. Joaninha, estou trabalhando nisso, respondo, olhando em volta em busca de alguma saída. A visão dela marcou a câmera, o anel do chat, a caneta dela. Acho que já tenho. Quem é você? Os dois ouviram o grito da coruja, o que os confundiu. Tinha mais alguém lá fora? Fim do capítulo 11. Capítulo 12. Procurando trabalho. Minutos antes, Benny chegou à Torre Eiffel, onde viu o ônibus pendurado e o gatinho embaixo dele. Ele desceu rapidamente até ficar na frente do gato. Parecia curioso que o pequeno ficou ali sem mexer mais que a cabeça. Benny, muito bom amiguinho, está na hora de tirar você daqui. Quando ele tentou agarrar o bichinho, ele viu como suas mãos passaram por ele. Não invente, um holograma! Exclamou ao olhar para o ônibus e voou até ele. Aproximando a mão, viu que também era um holograma. Aquela coruja é muito esperta. As bombas de nitrogênio também devem ser um holograma, mas é melhor verificar. E assim como ele disse que era um holograma, ao saber que tudo não passava de uma farsa, ele se preparou para voltar até Riven e terminar seu hambúrguer. Mas não conseguiu. Seu olhar se voltou para o estádio onde os heróis estavam com o vilão. Ele poderia simplesmente ir embora e deixá-los fazer tudo, mas isso não combinava com ele, e um pouco de diversão não faria mal a ele, tornando-se intangível. Ele escorregou para o chão, desaparecendo do local sem deixar rastros. No presente, Coruja Negra, quem é você? Observando aquela estranha criatura azul. Benny, estou com frio. Coruja Negra, frio? O que você é?
Ele perguntou novamente, fazendo pose de luta. Benny. Ninguém em especial. Levantando o braço, ele congelou a tela para que os heróis não pudessem ver o que estava acontecendo. Foi o melhor. Ele ainda não tinha planejado se revelar para eles. Ele rapidamente se moveu para o lado, evitando alguns bumerangues do Coruja. Uau, acalme-se, Barry Coruja Negra. Não sei o que você é, mas se você estiver do lado da Ladybug e dos Chat Noir, então eu vou acabar com você, exclamou o vilão, se lançando para acertá-lo. Benny, eu não sou como eles. Com isso dito, ele se tornou intangível e transferiu para congelá-lo, fazendo com que ele não conseguisse mais se mover bem. Não poderia ter sido mais fácil, ele disse, dando o vilão congelado alguns pequenos golpes. Agora. Você. Observando o container onde Ladybug e Chat Noir estavam, direcionando sua mão em direção ao Omnitrix, ele pressionou para se transformar em uma luz verde, mudando de Alien Gop. Ele gritou, transformado em um ser feito de líquido verde com os heróis. Joaninha, o que está acontecendo lá fora? Perguntou a heroína, bastante confusa, observando a batalha que só mostrava gelo. Outra pessoa enfrentou a coruja, mas quem? Chat Noir. Não faço ideia, minha senhora, mas, agora que estamos sozinhos, poderíamos aproveitar o tempo, disse ele em tom de flerte, fazendo a heroína bufar de aborrecimento. Nesse momento, os dois viram como uma das paredes do recipiente começou a derreter, deixando um grande buraco por onde poderiam escapar, e claro que não perderam a oportunidade, embora tenha sido um pouco complicado pelo creme. Uma vez do lado de fora, eles ficaram surpresos ao ver a coruja preta congelada. Joaninha, quem seria capaz de fazer isso? Ver o vilão que aprecia uma estátua de gelo. De repente seus brincos começaram a tocar, indicando que ela tinha pouco tempo para voltar ao normal. Agora já volto. Chat, me dê alguns segundos, ela disse ao seu parceiro enquanto voltava para o container com a intenção de alimentá-la com Tvami. Enquanto Chat Noir apenas olhou para a estátua e procurou o responsável por isso. Ambos não sabiam, mas estavam sendo observados por Benny, que ainda estava transformado em Gop e estava em cima de algumas luzes em forma líquida. Ele observou o herói gato por alguns segundos e depois olhou para o recipiente de onde saía um brilho vermelho apareceu. Depois de alguns minutos, a heroína foi vista saindo da sala para se aproximar de seu parceiro. Joaninha, estou pronta, agora temos que procurar o Akuma, talvez esteja em um de seus objetos. Chat Noir. Ei, isso me lembra aquele herói dos quadrinhos americanos, Batman, se bem me lembro. Joaninha, e quanto a isso? Chat Noir. Bom, o Batman tinha sócio ou mordomo, não me lembro bem, talvez a Coruja Negra também tenha, e ele também poderia ter seu covil. Joaninha, então de acordo com você o Akuma não está com a coruja, mas ele pode estar em seu covil, disse a heroína pensativa. Bem pensado, gatinho, disse ela acariciando seu cabelo, ao que ele corou. Bom, vamos lá, para a escola. Com isso dito, ele jogou seu ioiô e Chat estendeu sua bengala para que os dois pudessem ir. Benny, é melhor eu segui-los, para que nada aconteça com eles. Ótimo, me escute como e vem. Pressionando o Omnitrix novamente se transformou em Getral e então voou e seguiu os heróis do céu. Depois de alguns minutos ele os viu chegar na escola. Ele sabia que era a mesma onde Gwen foi por causa das fotos que ela lhe mostrou. Descendo um pouco ele os viu entrar por uma das janelas no que parecia ser a sala do diretor. Escritório, ele decidiu não fazer nada, porque eles já tinham tudo sob controle. Joaninha, aparentemente você tinha razão. Chat olhando para aquele computador que só dizia intrusora, a heroína apenas se aproximou da tela e do computador e jogou no chão, quebrando-o, fazendo com que dele saísse uma borboleta preta. Sabendo que tudo havia acabado, Benny voou para voltar para Gwen, embora não fosse a mesma coisa que lutar contra alienígenas. Era divertido e ele também pôde ver melhor o trabalho dos heróis de Paris. De uma coisa ele tinha certeza, ele não poderia pedir ajuda a eles. Se eles mal conseguissem lidar com seus vilões, então não conseguiriam fazer nada contra um grupo de alienígenas que planejam invadir a Terra. Então ele teria fazer isso sozinho. Felizmente eu já tinha ideia de onde procurar, e eram os esgotos ou também as catacumbas de Paris. Algo assustador sim, mas que tornava tudo interessante. Temos o prazer de anunciar que esta semana o vencedor é, mais uma vez, o novo super-herói de Paris, Teovo. Benny, sim, isso é ótimo, disse ele, assistindo televisão enquanto comia uma tigela de cereal. Gwen, ciúmes? Benny, por Gwen, porque ninguém sabe que foi você quem derrotou a coruja e salvou a cidade. Benny, na verdade não, você sabe que não sou como antes, não estou interessado em fama, e quanto menos souberem de mim melhor, ele respondeu, colocando mais uma colher de cereal na boca. Era verdade, menos gente sabia mais sobre os alienígenas do que o que eles queriam. Era o melhor a fazer, pois haveria muito pânico e caos, o que eu não queria neste momento. Gwen,
E o que você vai fazer hoje, senhor responsabilidade? Vendo Benny se levantar do sofá para colocar a tigela e a colher para lavar. Benny, bem, como eu te disse quando cheguei aqui, não posso ter preguiça, então hoje vou me dedicar a conseguir um emprego, ele respondeu com um sorriso ao ver confuso como Gwen estava com as mãos na boca e os olhos dela brilham muito. Você está chorando? Gwen, você está crescendo, meu priminho finalmente está amadurecendo. Ela exclamou, fazendo Benny suspirar. Benny, de qualquer forma, você viria comigo. Gwen, claro, mas que trabalho você tem em mente? Benny, bom, entregador, tem que ser algo simples, já que também não terminei meus estudos para algo tão grande, disse ele ao que Gwen concordou com a cabeça. Então os dois se arrumaram e saíram do hotel para que Benny pudesse começar a procurar trabalho. Antes de mais nada, procuraram um local onde fosse necessário o pessoal, o que foi um pouco difícil. Não encontrando nada do que procuravam, decidiram perguntar às pessoas se conheciam algum local ou local, como se suas orações fossem atendidas. Encontraram uma pessoa que lhes contou sobre uma pizzaria que procurava pessoal com urgência. Agradecidos a essa pessoa, dirigiram-se para a referida pizzaria que ficava perto da escola de Gwen, o que era conveniente caso surgisse algum problema. Aquela pizzaria era algo legal, seu logotipo era uma fatia de pizza com óculos escuros que estava de pé. Gwen, Pizzeria Pizzas teve, a ruiva leu o nome do lugar. Então os dois primos entraram no estabelecimento e viram alguns trabalhadores atendendo no caixa e outros com esfregão limpando o chão. Curioso Benny, eu gosto. Olá, bem-vindo ao Pizzas teve. Os dois ouviram ver uma garota de cabelos castanhos com duas tranças e olhos roxos chegando. Quando Benny a viu, não pode deixar de pensar em tocar naquelas curiosas tranças, e nem sabia por quê. Gwen, olá, prazer em conhecê-la, sou Gwen e esse é meu primo Benny. Apresentei ao que Benny levantou a mão. Estamos aqui porque meu primo está interessado no trabalho de entrega. Ah, que ótimo. A verdade é que já precisávamos de um, disse a garota emocionada, mas você tem que falar com o chefe Benny. Não tem problema, você pode me levar até ela? Claro, siga-me Benny. Já volto. Gwen, olhando para a prima dela. Gwen, ok, acho que vou pedir algo para comer. Depois disso, Benny foi com aquela garota até o escritório da fábrica de queijos, o chefe. Chegando lá, a morena de tranças bateu algumas vezes na porta para receber a confirmação para entrar. Sério, ele ergueu os olhos para lançar um olhar sério aos dois jovens. O que está acontecendo, Christy? Perguntou aquela mulher. Christy, bem, esse cara está interessado no trabalho de entrega, apontando para Benny, que estava um pouco desconfortável por causa daquela mulher. Entendo, por favor nos deixe em paz, ele pediu, ao que ela assentiu e saiu. Toma, fazendo o jovem Benny sem dizer nada obedeceu. Bom, para o cargo você tem que cumprir alguns requisitos, ele disse levantando o dedo. Sabe bem as direções, ruas, estradas em que você tem que trabalhar. Benny assinou com a cabeça ao que foi dito. Ter a carteira de motorista ou carteira de motorista correspondente. O mais importante, pontualidade e responsabilidade, o que significa entregar a mercadoria ao destinatário no prazo e no prazo. Bom estado. Benny, quanto à carne, pontualidade e responsabilidade já são válidas. Não me preocupo com as direções, pois com o GPS é fixo. Acho nervoso com os requisitos. Se você concordar, posso testar você, Benny. Sim, estou. Neste momento, Gwen e Benny caminhavam pelas ruas com a intenção de ir à padaria do Painchen comprar um pão e quem sabe uma ou outra sobremesa. Gwen, muito bem, amanhã vou testar você, então você tem que estar apresentável e muito pontual. Benny, por favor, não diga isso, foi muito desconfortável. Exclamou com um pequeno arrepio. Assim que chegaram ao destino, encontraram uma mulher de aparência asiática e cabelos azuis, que parecia familiar para a morena. Sabine, boa tarde, seja bem-vindo, o que você quer pedir? Gwen, boa tarde, e não sabemos, ia ser um pão mas tudo parece tão delicioso, agora entendo por que a Marinette disse que era a melhor padaria de toda a cidade. Sabine, você conhece minha filha? Gwen, sim, somos colegas de escola. Aliás, ele está aqui. Sabine, sinto muito, querido, mas ela saiu há poucos momentos, ela disse ao que Gwen assentiu. Ela esperava poder apresentá-la ao Benny. Sem mais delongas, os dois começaram a decidir o que comprar, e decidir por alguns croissants e alguns doces. Boa escolha. Ele disse para ir conforme solicitado. Os três viram como um homem saiu da cozinha carregando uma caixa que colocou sobre o balcão. Tom, temos um problema, querido. Tenho que entregar esse pedido, mas também tenho que verificar o pão no forno, Sabine. E eu não aguento porque estou estudando aqui. Se a Marinette estivesse lá eu poderia entregar, Benny. Coincidência.
Duvido. Ele pensou em se virar para Gwen. Chegou a minha hora. Ele sussurrou para se aproximar do homem. Com licença. Ele disse para o homem que olhou para ele. Eu poderia entregar para ele você. Tom, sério? Benny, sim. Eu sei que sou um estranho que você não conhece, mas gostaria de ajudar, e também serviria de prática. O olho verde sorriu um pouco. Ele realmente não. Não tendo muitas opções, indeciso, ele se virou para olhar para Sabine, que apenas assentiu com um sorriso. Tom, certo. Benny, meu nome é Benny. Tom, Benny, eu vou te dar, entregando a caixa para ele, junto com um bilhete. Aí está o endereço, muito obrigado pela ajuda. Aquele homem sorriu. Benny, não é nada, Gwen, te vejo em casa mais tarde. E sem dizer mais nada ela saiu antes dos três olharem. Gwen pagou o que pediu e também saiu esperando Benny dar conta da mensagem. Não é isso, eu não confiei nele, só que é um tanto irresponsável. Fim do capítulo 12.